Com enfoque na mente, alma e espiritualidade. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Gratidão. Estamos aqui na Vibe Mundial, iniciando uma nova era, gente. O programa Daniela Pires, Consteladora. Sou muito grata, Jesuína, por um ano com o programa Modelando Vidas, que é algo que, para mim, foi maravilhoso. E ela vai vir de vez em quando, viu, gente? Só que hoje eu estou trazendo uma convidada mega especial. Apanhei aqui para fazer um negócio do Instagram. Na semana que vem eu faço. Aí depois eu ponho no Instagram o vídeo que vai estar aqui do YouTube. E boa tarde, Paty. Seja bem-vinda. Boa tarde, Dani. Obrigado pelo convite. Gratidão. Você, como sempre, uma fofa aí. Obrigado mesmo, tá bom? E você sabe que eu tenho uma gratidão por você muito grande. E nós já vamos falar disso, né? A Paty, cada um é nichado, né, Paty? Isso. A Paty também tem as mesmas formações que eu, só que ela, além disso, é neuropsicopedagoga, Gê? Isso. Gê, tô ficando doida. Que a Gê é uma grande amiga também. Amiga minha. nossa. Isso. Então, foi um ano com a Gê aqui, nossa, foi maravilhoso. Eu imagino, ela é uma querida. Gê, beijo no seu coração, viu? Você tá aqui com a gente hoje. Isso, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, psicanalista, consteladora, formada em linguagem do corpo, Theta Healing, Barra de Axis, um monte de formações aí como a Dani, né? A diferença é a pedagogia e a neuropsicopedagogia. Exato. A Paty trabalha com a questão, e muito com criança, né, Paty? Sim, criança e família, né? Sim. Então, a parte da neuropsicopedagogia são as avaliações, a hipótese diagnóstica dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas também trabalho com a parte de terapia de crianças, adolescentes, com desenvolvimento típico, não só o desenvolvimento atípico na parte de terapia. Sim, e ela é responsável por identificar o Enzo, e agora descobrimos da Rafa, e estamos trabalhando, né, e consegui uma neuropsicóloga incrível, que está tratando os dois. Ela tem até, acho que doutorado em TEA, então... Que legal. Ela está fazendo um trabalho. A Rafa, eu tirei... É um milagre, gente, para uma mãe que tem filho autista, tirar o filho da fralda. Sim. Ninguém sabe como que é. Sim. Ai, sua filha tem 5 anos, usa fralda. Graças a Deus ela saiu, por completo. Que legal. Usava para dormir, não usa mais. Isso é um milagre pra gente. Sim. Sim. E foi você que identificou, né? E hoje eu sou a defensora dos autistas. Então, esse trabalho é um trabalho que eu amo, de estar fazendo as avaliações. E vou falar um pouquinho do caso do Enzo, então, né? Pode. O que acontece? A criança, ela tem comportamentos externalizantes ou internalizantes. Então, a maioria dos casos que chega no consultório são vias comportamentais e a maioria por comportamentos externalizantes. O que é isso? Comportamentos que dificultam a socialização. Então, de alguma forma, essa criança, ela externaliza e dificulta toda a rotina da casa, a rotina de escola, toda a rotina social. Foi quando o Enzo veio. O Enzo tinha alguns comportamentos. A Dani veio para terapia e com o olhar de neuropsicopedagoga, eu falei, Dani, temos que fazer uma avaliação neuropsicopedagógica. E nós começamos o processo, né? No meio do processo, já identifiquei que o Enzo tinha o TEA, né? Mas deixei para, na hora da devolutiva, conversar com a Dani, com o Rodrigo, marido da Dani. Sim. Um querido também. E foi uma surpresa para Dani, né? Ela não esperava. Esse trabalho foi em conjunto com a pediatra do Enzo. Sim, maravilhosa. Uma querida super aberta. E muitas vezes a pessoa tem aquela imagem mental do autista clássico. Que é o severo, né? Porque tem 3 graus. Severo. Então, você bate o olho e você já identifica. E não, o autismo hoje, ele tem 3 níveis.
né? Ele tem um nível mais suave. Até a síndrome de Asperger, ela Que já é o foi dele. incorporada ao TEA, ao autismo. Então, no DSM-4 existia uma síndrome chamada síndrome de Asperger, onde a diferença é social, é mais social, né? Então, a criança, ela socializa, ela interage, mas ela tem muitas características do autismo. No manual dos transtornos, o DSM-5, ele veio incorporando. Não existe mais síndrome de Asperger, e sim, tudo é autismo, e tem esses níveis. E o Enzo, ele tá no nível 1, né? Ele foi... Foi fechado no nível 1. A hipótese diagnóstica foi gerada no autismo nível 1. É enviado, para vocês entenderem, todo o processo foi feito comigo, só gera a hipótese diagnóstica. É enviado ao pediatra, a neuropediatra, e lá ela também faz alguns exames, solicita, e bate o martelo, o psicólogo também gera. Geralmente, quem bate o martelo é o psiquiatra, o neuropsiquiatra, que é o médico que vai dar o diagnóstico mesmo. Nós só geramos a hipótese. Ele pode dar diretamente esse diagnóstico? Ele pode. Só que geralmente ele não faz porque quem realiza os testes é neuropsicólogo, neuropsicopedagogo. Sim. Então, ele só, diante de toda essa avaliação, que é um documento de 10, 15, 20 páginas, é que ele vai analisar e vai pedir complementos de exames. Aí sim ele vai dar o diagnóstico. Que teve aquele exame, o PAC, né? Sim. Foi uma luta para conseguir. Então, a Rafa, para fechar, vai ter que fazer esse exame, mas só quando ela tiver 7 anos. Isso. Não é aconselhável fazer antes dos 7. O PAC é um exame de audição do processamento auditivo central. Então, tem que ter esse exame para que a gente consiga analisar se a criança, ela ouve bem, mas na hora de processar a informação, ela não processa de forma corretamente. Se ela tem isso, a gente já pode começar a descartar o autismo, né? Então, o PAC, ele é um instrumento-chave para estar vendo se tem ou se tem comorbidade, né? Ou descarta o autismo. Sim. Mas é só após os 7 anos, que está totalmente formado. Então, tem que aguardar. E o tratamento, que eu acho importante trazer para as mães, né? O tratamento que o seu filho vai ter que fazer, vai ter que ser com um profissional especializado para fazer a terapia com o TEA, porque o trabalho é diferente. Sim. Eu, por exemplo, não atendo. Eu posso até abrir uma constelação do autismo, olhar, né? Mas olhando com a linguagem do corpo, né? Que eu acabei incorporando. Por sinal, esse aqui é seu. Esse aí é seu. Então, incorporando tudo isso, mas não é, né? Eu tô aqui como mãe de autista. Então, hoje ele começou psicomotricidade. Legal. Que é um trabalho muito legal para desenvolver a coordenação motora fina, que eles têm dificuldade. E uma das coisas, por exemplo, a Rafa, que é um pouquinho acima dele, ela anda nas pontas do pé, ela não olha fixa para mim, ela fica girando. Aí até pus ela no balé, já que ela gira e fica na ponta do pé. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar essas habilidades. Foi importante você falado isso, Dani. Existem 2 coisas. Primeiro, é a parte cognitiva e depois a parte comportamental. Então, quando o Enzo fez todos os testes de avaliação comigo, o que a gente estava avaliando? A parte cognitiva. Quais os comprometimentos que ele tinha nessa parte cognitiva? Quais as habilidades que ele tinha também de potencialidade preservada nessa área cognitiva, tá? Então, isso é uma linha. A outra linha é o que a gente pode olhar dentro da parte de terapia para gerar mudança, que é a constelação, que é a PNL, a reprogramação, né? Então, são 2 caminhos, 2 vertentes diferentes. O que a Dani faz é cuidar dos 2. Então, como uma mãe terapeuta, ela
achou profissionais qualificados que dentro da avaliação viu qual o comprometimento do Enzo e ela contratou uma psicopedagoga, vai lá ajudar o Sim. Enzo na escola, na deficiência de linguagem, na deficiência de escrita. Contratou uma motricista, que vai ajudar na motricidade dele. Isso. Por quê? E Porque mais na a neuropsicóloga. Isso, que a neuropsicóloga vai dar suporte a esse andamento comportamental do Enzo. Então, percebe que é uma equipe multidisciplinar cuidando do Enzo. O Enzo tinha uma fono. E tem fono também. Olha lá, continua. Ele São tinha 4 coisas. Eu entrei em contato com a fono, agora ele voltou. Então, é uma equipe multidisciplinar cuidando dessa criança que tem o TEA, que é o E autismo. agora, Rafa, então, por isso que eu só atendo de tarde e à noite, porque de manhã a minha vida é essa, é epopeia de levar cada dia num lugar. Que demais, né? É isso. E eu participo, né? Sim, muito. E aí veio a Rafa. Que legal você também falar disso. Não tem nenhum estudo, né? Tem muitos estudos, na verdade, mas não tem nada falando, olha, é genético. Não é genético, é algo da gravidez. Então, são muitas hipóteses, tem muitos artigos aí, mas não tem nada ainda muito definido, cravado. Eu costumo falar, para quando os pais têm esse diagnóstico, você foi abençoada, né? Foi te dado essa bênção de cuidar dessa criança em especial que necessita dos seus cuidados. Sim. E para vocês verem, uma parte foi a hipótese diagnóstica, o diagnóstico, E agora é o a tratamento. Dani está no tratamento, tá nessa parte que vai o desenvolvimento da criança. Tanto que é importante que antes da Rafaela começar, ela usava fralda o dia inteiro. E ela já estava para fazer, já tinha feito 5 anos. Então, olha só. E ela conseguiu tirar a fralda. O diagnóstico do Enzo foi com 8 ou 9 anos, né? Não, ele tá com 9 agora. Ele tá com Foi 9. com 7, 2020, Tá. 3 anos atrás, 7. 3 anos atrás com 7, tá? Tá com 10 Você agora. vê que como a Dani teve essa experiência, a mãe, que a Da Rafa Rafa já acelerou. veio o diagnóstico antes. Sim. Quanto antes o diagnóstico, mais cedo você começa com as intervenções. A parte cognitiva é maravilhosa. Quanto mais cedo, mais aberto, tá? A criança a receber estímulos. Sim. E é importante até falar que eu criei esse projeto aí de fazer vídeos sobre autismo. Tem 2 lá que sou só eu. Agora aqui com a Paty, a gente era para ter feito uma live semana Sim. passada, mas aí depois nós vamos remarcar, porque é importante. Eu fiz um vídeo semana passada sobre os direitos que o autista tem e quando vai em parque de diversão, essas coisas, porque eles não têm paciência com fila. Sim, Tem parques que dão todo um respaldo. que legal. E agora eu vou experimentar se tem gratuidade, que ainda não experimentei. Um deles é o Hop Hari. Ele tem um tal de um cartão azul, que é aquele VIP Pass, que ele começou a ter crise na fila acho que é Giranda Mundial, roda gigante lá. Aí me levaram lá, eu não sabia que existia, deram todo o respaldo, agora eu vou ver se tem a gratuidade do ingresso. Então, tudo isso está no meu canal do YouTube, @Daniela Pires Consteladora, que também é o Instagram. Tem nos 2, né? Tem nos 2, o YouTube e o Instagram. E, Paty, já fala seu canal, os teus canais pro pessoal te achar. No Instagram, Patrícia Perrucci, terapeuta. Tenho também o YouTube, mas eu coloco pouquíssimas coisas. Vou te reverter, porque eu digo que o YouTube é meu melhor amigo. Até apareceu gente querendo comprar essa semana. Que ele é inteirinho, orgânico. A pessoa queria comprar, ela quer comprar o meu nome. Mas a Dani, ela é maravilhosa nas redes sociais. Ela é encantadora. Eu já modelei ela, mas acho que não foi tão bom assim. Mas você sabe que tem uma coisa? Eu tinha a raiva de TI, que era a profissão anterior. Tá. Quando eu integrei ela com a Isso. terapeuta... Sim, você faz isso muito bem. E tem que fazer isso, porque a carreira anterior
ela não é de todo ruim. Não. Eu só não faço mais aquelas coisas. Não faço, porque não tem mais nada a ver comigo. Mas o que é admirável em você, Dani, é que você curte isso. E tá tudo eu gosto. certo. É prazeroso pra você, por isso que dá tão certo, né? É isso. Voltando a falar um pouquinho do Sim. Enzo, que eu lembrei agora. A Dani falando dos direitos, tudo. O porquê também. Por que tem que diagnosticar? Por que né? Uma para as intervenções, para que você possa fazer intervenções mais assertivas nessa parte cognitiva e comportamental. E a questão desse meio social, da escola. O Enzo, né, era um desafio para ele na escola. O problema dele foi a bendita das aulas online, que vieram com a pandemia. Sim. Então, você imagina o desafio que foi. Ele também tinha muita dificuldade com as crianças, das crianças entenderem os desafios do Enzo. Então, ele é uma criança muito amável, né? Porque ele não é um grau severo. Então, ele tentava socializar ao modo dele. Ele queria fazer parte, ele queria brincar, mas dentro do mundo dele, dos assuntos dele. E as crianças não entendiam. Então, do momento que você tem esse diagnóstico, você conscientiza a professora conscientiza todos eles me dão um respaldo. Pais, e pais conscientiza os alunos, os amiguinhos, seus filhos, para que conviva de uma forma harmoniosa com essa criança, né, Dani? Sim, e assim, a gente hoje tem que viver organizando com as diferenças, porque existem muitas diferenças, né? E quando a gente não aceita as diferenças, o negócio é muito sério. E eu falo isso porque eu passei por um constrangimento num resort há 15 dias atrás, num feriado de 21 de abril, que uma criança a Rafaela tirou o brinquedo da mão de uma criança violentamente. E eu tava do outro lado da piscina com o Léo e com o Enzo. A mulher puxou da mão dela e derrubou ela. A menina começou a chorar. Eu terapeuta, deixou... Não posso sair dando rolê aqui. Cheguei lá, catei a menina no colo. E aí fui levar ela para a lei da compensação, dei um sorvete para ela e ficou tudo bom. Mas assim, aquela mãe, e eu peguei e falei... Ela tem autismo. A mãe falou assim, você precisa educar a sua filha. Eu falei de novo, ela tem autismo. E saí de perto, porque senão eu ia dar uma na cara da mulher. E eu falei, vai que alguém me filma, com esse negócio de influenciador digital, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Ainda mais terapeuta, que cuida dos outros. Sim. E aí, foi uma coisa assim, que as pessoas não têm consciência do autismo. E eu falei, bem no mês de abril, o mês da consciência, as pessoas não têm. É muito triste, né? Sim, porque cada um vive no seu mundo, né? Com as suas crenças. E aí, quando você sai e você lidar com a diferença, com a diversidade, o quanto você se põe no lugar do outro? Era uma criança, Rafa, um bebê ainda. Como que a mãe não teve empatia por aquela criança que pegou mas isso é brinquedo, coisa de constelador, né? A gente tem mania de se colocar no lugar do outro pra tudo. É verdade. Gente, eu lembro quando aconteceu aquele negócio horroroso das escolas. Sim. Eu falei, gente, se pudesse ter tratado aquela pessoa... Eu fiquei pensando no tratamento da pessoa ferida para ela não cometer o crime. Todo mundo julgando. E eu já pensei, nossa, podia ter tratado a criança ferida dele, ele estaria bem. Porque eu só trato criança ferida no adulto. Já você, Paty, trata a criança, né? E trata os pais. Também. É isso que eu quero falar também um pouco. A gente fala, a criança... Ela é o externo, ela é o meio que ela vive. Então, que ambiente que os pais proporcionam para essa criança? Né? Que é um ambiente estimulador, o que ela está crescendo ali naquele ambiente, fomentando dentro dela. Então, o ambiente faz toda a diferença. Dentro disso, quais são as memórias que está sendo gerada nessa criança? No caso dessa pessoa que a Dani falou, o que ele vivenciou lá? E aí eu volto também para o processo da criança. Se a sua criança, você conhece alguma criança que está tendo comportamentos externalizantes, algo está acontecendo com ela. Algo ela está vivendo na escola, ela está vivendo em casa. Sim. Em algum contexto social, ela está vivendo algum momento de ruptura, de rigidez, traumático, que está afetando. E que quando é muito nova, a gente trata os pais.
Sim. Para que modifique essa criança. Porque do 0 aos 7 anos e meio ressoa inconsciente Isso. da mãe. E dos 7 anos e meio aos 14 e meio do pai. Como diria Freud. Freud explica, né? Isso. Nosso querido, né? Exato. Então, o que acontece? Você partir para aquela criança, sendo que a questão é o pai, eu estou atendendo, adolescente eu até pego, né? E o menino perdeu a mãe, e eu atendi a mãe, e ele queria que eu atendesse ele, porque eu atendi a mãe. E foi um processo de câncer, foi muito desafiante, tudo. Então agora ele se fechou, e a gente tem que ir com delicadeza soltando, Sim. porque para essa... que é um adulto, né, 17 anos, já é quase um adulto, mas que tem esse trauma. Sim. E olhar para ele e saber lidar com tudo isso, porque eu também passei por isso, infelizmente perdi irmão, pai para essa doença, e não é fácil. Sim. Como adulto. E como que uma criança, né, pode lidar com isso? Esse programa passa muito rápido, né? Ai, já tá perto de acabar? Já. Não acredito. Ô, Paty, eu queria só dar uns recadinhos que eu preciso dar pro pessoal, e daí eu vou querer que você passe seus dados pro pessoal que tem desafios familiares para te procurarem, tá? bom. Primeiros recadinhos que eu queria passar. Aquele tratamento social que eu faço toda semana de R$35, e o pessoal fica esperando da outra semana. Não estamos na semana do trabalho? Então, o foco agora que eu vi que a câmera estava ali, estava olhando para outro lugar. O foco esta semana, servir a vida. E a pessoa, às vezes, nem sabe o que é o servir a vida. Então, nós vamos fazer uma técnica de vivência terapêutica de 1 hora amanhã por apenas R$35. E eu vou trabalhar também questões de assédio moral, que a gente sofre dentro da empresa. A pessoa te diminui. E daí você tem aquele padrão de toda empresa você ter um chefe daquele. Então, tudo isso vai acontecer amanhã. Sábado eu tenho um tratamento que também é de quebras de padrões, que é aquele que é terapia e espiritualidade com a Jesuína, que fez o programa Modelando Vidas comigo, por apenas R$125, gente, energia de troca. E tem vaga, são 3 horas e tem um tratamento com o Arcanjo Miguel no final, canalizado lá bonitinho. Então vem, gente, não fique de fora. E amanhã tem constelação em grupo. Tem vagas para constelar e a participação é gratuita. Você vai me adicionar no 11 9 6635 1646, 11 9 6635 1646. Paty, aproveita seu WhatsApp. Vamos lá. 97483-7337. Novamente. 97483-7337. E o pessoal que vai te procurar geralmente as famílias, né, Paty? E com a criança que tá com alguma questão para o pessoal te procurar, né? Isso, questões comportamentais, não só cognitivas, como comportamentais, tanto comportamento internalizante quanto comportamento externalizante. O que eu costumo falar, Dani, tá vendo modificações nessa criança, nesse adolescente? Cuida, olha, é o que a gente tá deixando, é o nosso legado, é o que vai tá dando continuidade aí no mundo. Então, é esse tipo de público que eu tenho. Eu também, como você, tenho vários, né? Mas é isso. Gente, gratidão. Novamente, 11 96635 1646. Vejo vocês quarta-feira que vem, dia 10. E muito amor e carinho. Obrigada! Você acabou de